Que Quanta legal, gente já, voltamos. já. Agora sim, Agora definitivo. sim, voltamos. Muito bacana. A Amor, gente estava falando, ô Cirilo, Loiane. só para fazer uma introdução rapidamente aqui Sim, e ficar registrado nesse vídeo aqui, hoje nessa live super especial com o Cirilo Luna, tenho certeza que vai ser incrível. E a gente estava falando, começamos a bater um papo sobre o início da tua carreira, né, Cirilo? Dessa isso. transição, que você era dentista, fazendo faculdade, e de repente, opa, teatro, vamos lá, como é que é isso? Bom, vamos lá, cara. Que sempre quando eu falo um pouquinho, vem nesse início, né? Eu acho que não tem como fugir dele. Bom, enfim, cara, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu nasci em Campos, mas morei em Macaé, que é no litoral, dos meus 2 anos até os 17 anos. Uhum. E daí saí de Macaé para fazer faculdade de odonto em Niterói. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça, muito claro, muito definido, desde pequeno, desde que eu comecei a falar de fazer vestibular, né? Qual seria a profissão que eu iria escolher e tal. E era muito claro para mim. E depois, né, pensando, fazendo muita análise, e eu fui meio que entendendo que algumas pessoas perguntavam, não, mas por que você não escolheu o teatro logo, foi fazer odonto? Falei, cara, porque na verdade eu não pensava nessa possibilidade mesmo. Na cidade lá, né, em Macaé, assim, na cidade do interior, a gente tinha meio que aquelas profissões mais básicas, sabe, para seguir. Era medicina, direito, odonto, jornalismo e algumas outras, poucas. A gente não tinha muita a variedade, assim, sabe, para escolher. Então, na minha cabeça, eu gostava muito de química, biologia, a parte mais de biológicas, né? E achava que odonto podia ser um curso legal. Tinha um padrinho que é dentista. Eu falei, ah, cara, acho que é isso, é odonto, e vamos lá. E aí eu fui fazer vestibular para odonto, acabei passando, fui fazer na UF, estudei na UF, fiz ótimas amizades lá. Eu acho que foi por isso até inclusive que eu fui fazer a faculdade de odonto para encontrar as pessoas que eu encontrei na vida nossa, muitas estão comigo até hoje, são amigos que, enfim, amigos parceiros. Divido apartamento inclusive com uma amiga minha que se formou em odonto, que é a Luísa. E estou falando isso porque eu realmente não pensava, não tinha nenhuma ideia e intenção de fazer teatro na minha vida. E aí começou a faculdade de odonto, tudo muito legal, tudo muito novo, né? Uma pessoa chegando do interior, na cidade grande, Niterói, Rio de Janeiro. Então estava tudo lindo, maravilhoso. O curso começou a desenrolar e tudo era muito interessante, porque realmente é um curso muito interessante. É praticamente medicina daqui para cima, né? Uhum. Então, de cabeça e pescoço, a gente vê praticamente tudo que o pessoal lá da medicina vê e estuda. Então, realmente é um curso muito interessante, mas com o decorrer do tempo, eu não estava me encontrando, sabe? Eu via meus amigos super já se identificando com algumas matérias, estagiando e contando as experiências deles, e todo mundo muito feliz, e eu, tá, legal, mas não estou ainda muito encontrado aqui nessa profissão ainda não. E aí, cara, quando eu estava acho que mais ou menos no quarto período da faculdade, uma amiga minha, da minha sala de odonto, que inclusive era de Macaé também, a Juliana, ela me chamou para fazer um curso livre na Cal, porque a gente sempre ia para os teatros, a gente sempre viu muita peça, cinema, a gente sempre estava muito junto, né, vendo essas coisas todas. E aí ela falou, pô, Ciro, tem um curso lá na Cal, eu fiz o curso passado de iniciação teatral, são 4 meses de curso. Pô, você gosta de teatro também? Vamos lá, vamos fazer, acho que a gente vai se divertir e tal. E como eu sempre gostei, né, de assistir e tinha um pouco isso no meu inconsciente de que, enfim, era quase como se fosse uma grande diversão, uma grande brincadeira, sabe? Entendi. E aí eu falei, tava ganhando um dinheiro, tava estagiando já, ganhando um dinheiro. Não contei para meus pais, porque eu acho que se eu contasse, poderia ter problema. E fui fazer o curso livre na Cal. Esse curso de iniciação teatral que durou, acho que isso, 4 meses, com a Cláudia Provedel, que foi a minha primeira professora de teatro. Enfim, eu fiz teatro também na escola, mas, enfim, profissionalmente, vamos dizer que a Claudinha seja a minha primeira professora. E a partir dali, cara, tudo mudou, tudo se transformou, porque foram 4 meses de curso, era todo sábado, de, sei lá, 8 da manhã até meio-dia, 1 hora da tarde. E no final do curso, a gente fazia uma apresentação para os amigos, familiares, né? Das cenas que a gente tinha estudado e montado lá, nesse curso. E aí, cara, quando aconteceu essa apresentação, para quem nunca fez teatro, ou, enfim, não sabe dessa experiência, quando a gente, né, se apresenta e faz,
depois rola meio que a gente fica num estado meio meditativo, eu não sei explicar muito bem, mas enfim, rola meio que um transe com a gente. E a primeira vez que eu fiz essa apresentação, você imagina, né, cara? Esse transe foi elevado a, sei lá, a 10ª potência. E Entendi. eu lembro perfeitamente, quando acabou, eu fiquei nesse lugar um pouco aéreo, assim, super feliz, completamente extasiado, quase com uma catarse mesmo, sabe? A sensação de uma catarse. E a Verinha, que era auxiliar da Claudinha Provedel, da professora. Ela estava lá ajudando a gente, já era atriz formada pela Cal e tal, estava dando super um help lá para Claudinha. Ela chegou, ela me olhou, a gente estava indo para casa dela comemorar, beber umas cervejas e tal. Aí ela ficou olhando assim para mim, eu lembro perfeitamente, cara, quase chegando na casa dela, ela me cutucou assim, ela, isso aí que você tá sentindo já era. É o bichinho que te mordeu. Ela falou bichinho, abelhinha, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu olhei pra cara dela assim, que Verinha ela? Espera só, você vai ser ator. Isso que você está sentindo aí é o que a gente sempre sente quando a gente apresenta, faz uma apresentação, quando a gente está em cena. E fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, tá. E ainda continuei meio aéreo assim, a gente foi comemorar com os amigos e tal. E a partir dali, cara, realmente tudo começou a mudar. Essa sensação, né, eu fiquei revivendo ela durante um bom tempo e ainda amadurecendo na minha cabeça. Eu falei, cara, a Odonto é muito legal, eu tô gostando muito, tenho muitos amigos aqui, mas não é isso que eu sinto quando eu penso em ser um profissional. Não é atendendo. Eu já estava atendendo, já estava fazendo estágio, estava dando monitoria, inclusive, na faculdade e tal. E aí, cara, eu sei que foi 6º, 7º, 8º período. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer alguns cursos livres, curso de interpretação para cinema, curso de teatro também, mais outros cursos livres de teatro, e meio que já tentando entender como é que eu iria sair, né, da odonto para realmente migrar de vez para o teatro. Acabei me formando na odonto. No finalzinho da faculdade, já estava trabalhando numa clínica, uma clínica de radiologia da mãe de uma amiga minha, de uma grande amiga minha. E daí, só sei, cara, que eu trabalhei mais ou menos um ano e aí acabou que eu abandonei tudo. Eu fui, na verdade, despedido, porque eu já estava fazendo alguns cursos livres. Acho que a minha tia já tinha sacado que eu não ia durar muito tempo. E aí, uma vez, ela foi muito sincera comigo. Falou, Cirilo, eu acho que você está indo para outro caminho e você não acha melhor você ser sincero com você? Enfim, acho melhor você ir seguir a sua vida e eu vou tocar aqui a minha, a minha empresa, enfim, a minha clínica com outra pessoa. E aí, cara, eu fiquei um pouco desesperado no começo, quer dizer, um pouco não, bastante desesperado no começo, porque realmente, né, tava desempregado, mas ao mesmo tempo, cara, eu meio que utilizei isso a meu favor e falei, cara, em algum momento eu vou ter que mudar a profissão, o momento é agora, sabe? Então, eu meio que joguei tudo pro alto mesmo, fui conversar com meus pais, fui para Campos, que eles estavam morando em Campos na época. Foi meio que uma semana bem complicada, principalmente para minha mãe, que me chamou de tudo quanto é nome, de maluco, de doido. Meu pai também foi um pouco severo, assim, mas eu acho que ele absorveu a ideia com mais facilidade do que minha mãe. Só sei que, sei lá, no fim de uma semana eu tinha convencido os dois, eu estava voltando para o Rio para iniciar a faculdade de teatro, lá na universidade, a antiga universidade. Então, mais ou menos o começo foi assim, sabe? Saindo de uma profissão, transitando ainda nela, trabalhando ainda nela e começando a estudar, né, já teatro, fazendo vários cursos. Nesse meio tempo, eu entrei numa agência também, que era a antiga Elite, comecei a fazer alguns testes de publicidade, até teste para cinema eu tinha feito também, antes de começar a faculdade. E ali eu já entendi que era esse o caminho mesmo, cara. Quando eu comecei a fazer os cursos, comecei a fazer alguns testes, até pegar o primeiro teste, eu falei, cara, é isso que eu quero e vamos lá. E aí, realmente, larguei tudo, fui fazer a faculdade com toda a certeza do mundo que eu estava realmente trilhando o caminho que eu tinha realmente escolhido para mim. Foi mais ou menos assim. Cara, que incrível essa história, né, Celino? Porque, por exemplo, mais ou menos a história tua, ela se assemelha a muitas pessoas que se descobrem nesse caminho, né? Você está, de repente, num caminho que aquilo não te envolve, não te apetece, não te canta o coração, e de repente você vai fazendo uma transição, descobre o caminho, o bichinho da goiaba, como você disse, pica na frente, vai, sem parar. Você teve um apoio muito grande da sua família, não é isso?
E isso foi fundamental. Tem gente que não tem esse apoio. Tem gente que não tem essa questão da família apoiar, marido, mãe, pai, filho, de repente amigos, parceiros que estão ali nessa jornada, e acaba que não dá esse apoio, a pessoa fica mais perdida ao invés de se achar. Por exemplo, uma coisa só, um detalhe que para mim foi toda a diferença, cara, foi quando eu entendi que era uma vida só, então eu tinha que fazer aquilo que eu amava, que eu gostava. E aí foi totalmente ao contrário daquilo que me falavam que era para eu fazer. Igual você, eu fiz direito também. Só que aí Olha, eu encontrei no direito uma questão muito interessante que é o poder da comunicação, que no direito tem. De você sim. vender uma ideia, de você argumentar, de você defender e tal. Aquela coisa me aguçou. Mas aí depois fui pro teatro e larguei mão de tudo, literalmente. Quer dizer, larguei mão entre aspas. Foi um processo igual o seu. E aí você disse que entrou na Cal. Você começou a fazer cursos livres, inclusive alguém perguntou aqui o que é um curso livre. Um curso livre, depois a gente responde se você quiser responder para a pessoa que perguntou, eu não lembro quem foi, mas ela perguntou o que é um curso livre. Se você quiser fazer essa resposta dessa pergunta dela, ou dele, eu não lembro Sim, bem quem claro. foi. E já der um pontapé nesse próximo tema que a gente está para poder falar, que é o primeiro passo até você se profissionalizar. Como é que você... qual foi o momento que você entendeu que você era um profissional do mercado já? Quando você começou a fazer trabalho ou você começou ali nos estudos, você já tinha uma postura de profissional? Como é que foi isso? Cara, então, eu sou uma pessoa muito metódica, assim, sempre fui. Principalmente com relação aos estudos, a trabalho. Eu sou capricorniano, dizem, né, que capricorniano é muito trabalho e sempre foi assim mesmo, assim, sabe? Minha vida é muito pautada no meu profissional, cara. Desde pequeno eu pensava, cara, eu quero ser um bom profissional, enfim, é mais ou menos aí. Então, quando eu fiz a transição, que foi quando eu comecei a fazer esses cursos livres, uma pausa. Cursos livres. A gente tem a formação, né? Formação profissional de ator, atriz, em faculdade, cursos técnicos também. E temos os cursos livres, que são cursos, depende muito. Às vezes tem curso de 1 mês, 2 meses, 4 meses, que a gente geralmente, enfim, faz um grande resumo do que é teatro. Por exemplo, esse curso que eu fiz, que era iniciação teatral, eram 4 meses de curso e com as coisas mais básicas possíveis, sabe? Do teatro. Ih, você travou. Tá travado. Voltou. Tá me ouvindo? Tô legal, legal, tá beleza. Tá. Tá Então, legal. cursos livres são isso. São cursos, esse que eu fiz de iniciação teatral, eram 4 meses que a gente tinha ali é, os principais métodos de iniciação teatral, sabe? Desde o primeiro exercício, que é o da batatinha, né? Quando a gente começa a fazer aquele exercício da batatinha nascendo e tal, até alguns mais avançados. Então, varia muito. Eu fiz curso livre de cinema, que, sei lá, durou 1 mês, 4 encontros. Depois eu fui fazer um outro curso livre no Artes Cênicas, que foi muito importante para mim, muito importante. Eu fiz a Cal, esse da Cal. Eu acho que o segundo ou terceiro já foi lá no Artes Cênicas. E foi muito legal, porque os professores na época, né, eram o Homer, o Dani, o Daniel Chagas, que eu amo de paixão, e a Morena Catoni. O Dani e a Morena, eles já estavam, acho que, se formando na Unirio, já com muita bagagem, de professor, inclusive. O Dani era mais novo do que eu na época, mas ele já tinha muita bagagem, já era um excelente professor, ator também. E eles ali, nesse curso livre, que era mais voltado para cinema e tal, interpretação para cinema, né, para câmera e tal, eles, por serem de teatro, né, estarem vindo da faculdade, da Unirio, de teatro, artes cênicas, eles tinham um treinamento, antes da gente começar propriamente as aulas, que era muito interessante. Ali foi quando eu realmente comecei a me apaixonar. Eram aquecimentos muito físicos. A gente, enfim, trabalhava respiração, trabalhava na exaustão. E aqui, eu juro para você, acho que foi no Artes Cênicas que eu realmente comecei a me apropriar, sabe? Um pouquinho enfim, das técnicas de atuação e tudo. E aí foi isso. Quando eu comecei a fazer essa transição, né, junto com os cursos livres, quando eu saí da profissão mesmo, né, quando eu fui demitido, ali eu resolvi, eu falei, cara, eu tenho que me profissionalizar. Se eu quero realmente ser ator, né, eu não vou ficar só fazendo curso livre. Nada com quem só faz curso livre ou com quem não faz uma faculdade. Muito pelo contrário, eu acho que tem um monte de artista aí que
que não fez faculdade, que não fez curso nenhum, já, né, já tem um talento natural, não sei. Mas eu resolvi estudar. Eu falei, cara, já que eu realmente quero me profissionalizar, eu vou estudar, porque eu gosto e acho que é importante. E aí escolhi o caminho da faculdade mesmo, entendeu? Na verdade, mesmo que eu queria ter feito era a Unirio. Mas quando essa transição aconteceu, né, de sair da Odonto para estudar teatro, foi em agosto, foi no meio do ano. O vestibular da Unirio era só em janeiro, né, como geralmente é. Então eu ia ter que esperar mais 6 meses para poder fazer vestibular da Unirio. Eu falei, cara, não tem mais como esperar. 6 meses para mim não dá, então tem que ser agora. E aí eu já estava conhecendo alguns amigos, né, por conta dos cursos e tal, e alguns deles já estavam estudando lá na universidade. E todo mundo falando super bem do curso. Eu fui lá, visitei a faculdade, vi algumas aulas. Eu falei, cara, é aqui. Eu acho que eu encontrei a minha turma. Claro. Que E aí legal. foi mais ou menos isso, cara. Fui fazer a faculdade e me profissionalizei, né, no estudo. E no Você meio faz da uma faculdade eu já comecei a fazer peça. Acho que no terceiro período foi a primeira peça profissional que eu fiz, já dentro da faculdade. Que legal. Você, como muita gente que tem esse amor, que esse carinho pela arte, pela interpretação, pelo teatro, enfim, pelas artes cênicas, né? Opta pelo caminho dos estudos. E isso é louvável, porque poucas pessoas têm essa visão, né, Cirilo? Você que é um cara que já está no mercado já tem muitos anos, fazendo e acontecendo, é só olhar para a tua biografia. Você optou por um caminho justamente de estudar, coisa que muita gente hoje não quer, que é o superficial, que é estar já logo na novela e não opta por estudar. Agora, pegando esse gancho, cara, eu queria fazer uma provocação para você, uma provocação. E eu quero entender o que é arte para você, cara. Eu acredito que arte é muito abstrato, né, cara? Cada um tem um tipo de visão em relação à arte. Mas o que é arte para você? O que é fazer arte, mas sendo mais específico no Brasil? Nossa, é tanta coisa, cara. A arte é tanta, tanta, tanta coisa. Mas eu vou pegar um ganchozinho que eu vi recentemente. Foi aniversário da Fernandona, né? Agora, dia 16, Salve, Fernanda. né? E aí eu tava procurando enfim, umas fotos lá no perfil dela para poder postar e tal. E aí eu vi um finalzinho de uma, acho que era, não sei se era a apresentação de alguma peça ou de algum, não acredito que seja workshop, mas de alguma palestra que ela deu num teatro lotado, óbvio. E aí no finalzinho da palestra ou da apresentação do teatro, porque o vídeo era o finalzinho só, né? Era só ela falando, não tinha a parte anterior. Ela chegou e falou que a arte é super importante, não tem como a gente negar a arte, porque ela trata do subjetivo, né? Ela mexe com o nosso campo subjetivo, que todos nós temos, né? Todo ser humano tem. Então, para mim, de todas as coisas que a gente, né, pode pensar sobre arte, a principal dela, para mim, hoje, pode ser que daqui a um mês eu pense em outra coisa, mas para mim, hoje, é a gente estar aberto para mergulhar nessa nossa subjetividade. Porque é nessa subjetividade que a gente encontra todo mundo, sabe? É ali que a gente encontra o que é inerente ao humano. Então, eu ouço uma música e aquela música me toca de uma forma e não necessariamente ela me toca da mesma forma que a pessoa que escreveu ela, né, com o sentimento que ela estava sentindo ali, enfim, tocou ela. Não, é diferente. Mas tem alguma coisa ali que é desse lugar do subjetivo que une a gente, que faz a gente se emocionar, que faz a gente, enfim, se emocionar. Então, eu acho que a arte é isso, cara. É a possibilidade da gente adentrar esse mundo nosso subjetivo e nos reconhecer no humano, né? Reconhecer a nossa humanidade ali, nessa parte subjetiva que a gente tem. Mas a arte é muita coisa, cara. Tem a questão política também, tem a questão da sobrevivência, porque tem gente que, né, que faz arte para poder ganhar dinheiro e se sustentar, enfim, é um monte de coisa. Mas para mim, eu acho que eu pegaria esse recorte. Cara, que interessante você falar. A arte é se encontrar nessa subjetividade. Cada um tem uma visão, né? Cada professor, por exemplo, uma aluna minha perguntou aqui se você estudou como é que ele se chama? Roner Canhães? O Homer, sim, lá no Artes Cênicas. Queridão, foi acho que o meu segundo ou terceiro curso livre antes de fazer a faculdade que eu fiz, e o Homer era o professor.
Era o Homer, o professor mesmo, que dava aula pra gente de interpretação, né, pra câmera e tudo lá, e tinha esse treinamento antes da aula propriamente dita com o Dani Chagas. Um período foi o Dani e o outro foi a Lorena Catoni, que são esses amigos, atores e professores e artistas incríveis que eu conheci lá atrás, lá no início mesmo, e hoje em dia são parceiros. Já trabalhei com o Dani, já trabalhei com a Morena, já fui dirigido pela Morena, e, nossa, é lindo só de pensar. Que eu comecei com eles lá, eles me ensinando, e depois eu fui trabalhar com eles. Que legal, Cirilo. Uma das coisas que atormentam a vida de jovens atores e até de atores que estão cascudo aí no mercado de trabalho e que às vezes ficam sem. Existe uma coisa que é você sobressair as pessoas que estão na média. Como é que você vê isso, cara? Como que você faz ser notado? Qual as estratégias? Qual a postura, a visão? Como é que você faz para ser notado no meio de um monte de gente que às vezes ficam só na média, ficam só querendo a mesma coisa e você consegue transpor tudo isso? Como é que você faz? Como é que você faz para ser notado, o seu trabalho ser notado? Olha, Bruno, sinceramente, cara, conscientemente, eu acho que eu nunca pensei sobre isso, sabe? O que eu tenho que fazer para ser notado. Quer dizer, acho que inconscientemente sim, mas, sabe, bem didático, assim, pensando nisso, eu acho que não. O meu pensamento com relação à parte profissional sempre foi o que eu falei com você, né? Buscar estudo, cara, buscar me aperfeiçoar, buscar conhecimento. É, e trabalhar ao mesmo tempo, sabe? Então comigo foi mais ou menos assim, as coisas foram acontecendo. Graças a Deus, eu acho que por conta disso, eu sempre tive muita gana, desde o começo. Quando eu, né, falei com você que eu troquei a profissão, né, que era uma coisa já quase estável na minha vida, porque eu já estava trabalhando, né, já tinha me formado e tudo, para uma coisa que é completamente instável e, enfim, como é a arte, né? A gente sabe a instabilidade que ela tem. Então, eu tinha muito consciente de que eu teria que realmente estudar muito, me dedicar muito para poder conseguir, de alguma forma, ali adentrar nesse meio, assim, sabe? Então foi muito por isso, pela minha vontade, a minha gana de estudar, cara. E quando eu comecei, eu tinha sangue nos olhos, assim, sabe? Eu até queria voltar a ter, porque de vez em quando a gente vai perdendo, a gente vai perdendo um pouquinho a fé numa coisa, uma coisinha na outra e tal, vai ficando meio brocochô com uma coisa ou outra. E aí a gente acaba perdendo um pouco essa gana, né, do jovem, dos jovens que começam a profissão. Mas foi isso. Quando eu comecei, cara, eu tinha muita vontade, muita fome. Então, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Era curso que estava acontecendo, eu ia fazer, fora a faculdade. Quando tinha workshop, eu estava lá. Palestra, eu estava lá. E as coisas foram meio que acontecendo, cara. Assim, por conta disso, sabe? Óbvio, corri muito atrás. Fiz tudo que você possa imaginar. Tipo, levei material, sim, bati na porta de produtor, levei material, corri atrás de uma agência para poder me representar de alguma forma, sabe? Conseguir os testes e tal. Fiz o caminho, acho que, né, todo ator, quando está iniciando, assim, meio que faz. E as coisas foram acontecendo. Um trabalho foi levando o outro. E E como é só que para foi, por finalizar, exemplo, assim... Ah, fala. como é que foi, por exemplo, o primeiro contato com os famosos produtores de elenco? Como é que foi esse primeiro contato? Como é que você entendeu que quem te dava a possibilidade de um trabalho eram os produtores de elenco? E como foi esse primeiro contato com eles? Cara, olha, eu acho que, na verdade, assim, eu comecei a fazer alguns testes de publicidade, que já tinham produtores de elenco, né? Mas eu ainda acho que não tinha muita noção do que eles eram, a importância deles e tal. Eu ia para os testes. Ah, apareceu o teste e tal, a agência ligava, Cirilo, tem teste de publicidade, vamos lá? Eu falei, vamos. Ia fazer, cara. Ia fazer os primeiros, então, nossa senhora, queria até ver as fitas desses testes, cara. Eu lembro de um que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz ali? Mas enfim, então, nesse início era muito, né, produção de elenco mais de publicidade mesmo e tal. Quando eu entrei na faculdade e comecei e quando eu consegui o primeiro DRT, né, que é o DRT provisório, aí já comecei a fazer testes mesmo para dramaturgia, né? Para novela, para algumas séries e tal. Aí que eu fui começar a entender mesmo, né, como é que funciona, quem é o produtor de qual produto e tal. E mais uma vez, foi uma coisa natural, assim.
a minha primeira participação em dramaturgia mesmo, eu acho que foi em Malhação, cara, se eu não me engano, em 2009, 2008, 2009. Era o Paulo Paredes, o produtor de elenco, um querido. A gente se segue pelo Instagram, de vez em quando a gente se fala e tal. E eu lembro que foi ele que me fez o convite, assim, para fazer lá. E a participação e tal. E acho que, na verdade, quem indicou foi a Vanessinha Veiga, que é uma produtora de elenco também e tal. E o Paulo fez o contato, porque acho que era ele que estava lidando com a Malhação naquela época. E depois foi acontecendo, cara. Foi acontecendo outro trabalho. Então foi uma coisa meio natural, assim, sabe? Eu fui entendendo e lidando com a situação quando ela aparecia para mim. Entendeu? Pra você ter uma ideia, ontem eu estava conversando com uma atriz, uma aluna minha, e a gente estava conversando sobre algumas coisas. E ela dizia, poxa, eu não estou passando nos testes, tal, não sei o quê, estou muito triste. Poxa, eu falei para ela assim, olha só, quantas pessoas nesse país que queriam estar no teu lugar fazendo o teste? Então, Total. só que você está fazendo o teste, você já pode se considerar uma vitoriosa. Literalmente uma vitoriosa. E aqui a Cris Verdade. pergunta uma coisa aqui para você, que é o Ó, seguinte, conta a experiência de algum teste. Algum teste, alguma postura, alguma experiência que você tem com algum teste, que você fala, pô, legal, algumas coisas aconteceram, talvez contra ou a favor, em algum teste que você foi fazer. tá. Cara, para mim, assim, é sempre. Teste, para mim, sempre é uma experiência. Sempre foi e eu acho que sempre vai ser. Não é fácil, eu às vezes não lido bem, eu fico nervoso, às vezes por conta do nervosismo não consigo atuar da maneira que eu gostaria. O nervosismo me atrapalha, sabe? Às vezes ajuda, mas acho que a grande maioria das vezes atrapalha. Então, assim, eu considero o teste sempre um. Eu quero, né, transformar ele em amigo. Eu quero olhar para ele, cara, é o meu amigo. Eu tô ali, né, para poder, enfim, criar uma parceria com o teste e fazer com que ele me ajude a conseguir esse trabalho. Mas é uma coisa que para mim não é muito fácil, não. Eu fico um pouco nervoso e acaba me atrapalhando. E é óbvio, tem testes e testes. Já aconteceu também de fazer teste que eu estava bem mais tranquilo e que eu saí super satisfeito, sabe? Eu falei, cara, é isso aí. Consegui fazer, mesmo um pouco nervoso, consegui fazer o meu melhor. Se tiver que ser, ótimo, maravilhoso. Se não tiver que ser, eu estou satisfeito porque eu consegui fazer o que eu poderia fazer nesse momento, assim, sabe? E com relação, assim, a alguma experiência que eu posso falar, eu posso. Esse aí, eu acho que um dos primeiros que eu fiz era uma campanha gringa, cara. Nem era teste de dramaturgia, não, era teste de publicidade. Era uma campanha gringa para algum produto, eu não lembro se era um perfume, não sei. Quando eu cheguei no lugar, tipo, num 88 da vida, sabe? Era uma galera, tinha uma galera, muita gente, mais de, juro pra você, mais de 30 numa salinha, assim, pra chegar. Eu cheguei todo o meu composite, assim, nos braços e tal. Falei, cara, sem saber o que fazer. E aí, na hora que eu entrei, era eu e mais, sei lá, mais 3 ou 4 caras. E o diretor, na época, ele pediu, meio que de surpresa, porque não tinham falado isso pra gente improvisar em inglês. E aí eu até falo um pouco inglês, assim, sabe? Consigo enfim, desenrolar. Mas ali na hora do nervosismo, cara, era meu segundo teste, sei lá. Eu lembro que eu acho que eu falei, Hi, my name is Cirilo, I'm. Eu não conseguia falar a minha idade, eu devia ter 25 na época, alguma coisa assim. Eu falava, Hi, my name is Cirilo, and I'm 20. Cara, corta de novo. Hi, my name is Cirilo, I'm 25. Cara, eu não consegui fazer a apresentação. Eu fiz o teste. A apresentação ficou qualquer coisa. O teste depois até que rolou legal, era uma coisa super simples e tal. Mas a apresentação foi um desastre, cara. Eu acho que eles cortaram, tipo, Hi, my name is Cirilo e tchum, acabou. O resto eu não consegui desenrolar, entendeu? Mas por conta disso, por conta do nervosismo mesmo, que é natural, cara. É muito natural. A gente tá dentro de uma sala com uma câmera apontada pra gente, que parece uma arma, com, né, geralmente um câmera, um diretor de cena e mais algumas pessoas, às vezes, olhando, amiguinhos, né, ali para fazer também o teste depois. É uma situação que não é fácil, não é tranquilo, sabe? Mas a gente, com o tempo, vai se acostumando, a gente vai dominando, né? Vai dominando o medo, tudo, e eu acho que vai se familiarizando um pouco mais, e aí vai ficando um pouco mais fluido as coisas. Rola uma tensão antes
né? Mas depois, quando você entra, fica um pouco mais fácil, não? Sobre os testes mesmo, cara, é muito importante a gente frisar ou comentar, você comentar, qual é a postura que você tem quando você vai fazer um teste. Além dos estudos, além de você entender o que você vai fazer, se você encara aquilo como um trabalho a levar muito a sério antes, porque de repente você começou, você entrou, pisou no estabelecimento, a gente comentou aqui sobre o estúdio aqui no Rio de Janeiro, 188, que é um Sim, estúdio que rola teste. Você pisou no estúdio, você já está fazendo o teste. Na verdade, eu digo que é sempre antes. O cara te ligou, o produtor de elenco te ligou, você já está sendo avaliado. Horário, comprometimento, você chegar na hora. Todas essas atitudes antes faz muita diferença. O que você pensa sobre isso? faz muita diferença, cara. Eu acho total. Na verdade, a preparação, né, o estudo, para mim, é sempre fundamental. Eu geralmente estudo bastante. É um ou outro que, enfim, por algum motivo ou outro não consigo estudar, e daí eu já vou mais tenso, já vou mais nervoso, já vou achando que, cara, não consegui estudar o que eu queria e tal. Às vezes é até bom, você não vai tão preparado, você não vai tão armado, porque tem isso também. Você, às vezes, estuda tanto que você acaba cristalizando algumas coisas. Até a maneira de falar, cria uma musiquinha. Eu sou dono de fazer isso, cara. De criar uma musiquinha na hora de falar e botar um jeito aqui e tal. Eu tenho me policiado com relação a isso. Então, às vezes é até bom você... E não é que você vai sem ter estudado. Não é isso. Você estudou. Mas você não bitolou, sabe? Não ficou ali o tempo inteiro olhando, cristalizou numa forma, o que eu tenho que fazer é isso aqui. Não, às vezes você não estudar tanto nesse lugar da bitolação pode te gerar uma, sei lá, uma leveza maior. Não sei como vou fazer, vou ver ali na hora. Já aconteceu isso comigo, foi bem legal também. Mas eu Abre as prefiro... possibilidades, né? Exatamente. Possibilidades. Exatamente. Dirigível, você consegue, pum, pegar rápido e mudar todo o roteiro. De repente, se o diretor É, for necessário, né? porque é isso. Às vezes o diretor pede uma coisa, você chegou lá, estuda daquele jeito, acha que tem que ser assim, que o personagem pensa daquela forma e tal. Chega na hora, cara, o produtor ou o diretor pede para você fazer uma outra coisa. E aí você, como estudou daquele jeito, você fica apegado àquele jeito. E a gente é apegado. Eu, pelo menos, sou. Então, para desconstruir isso, para mim, não é tão simples, sabe? Então, eu acho que às vezes é até bom você não ir tão... Não é estudado a palavra, é tão... É bitolado, não é tão bem bitolado, tão cristalizado mesmo, numa forma, sabe? Mas eu acho o estudo importantíssimo. Até mesmo esse tipo de estudo, que você cria mil possibilidades. Uma vez eu vi uma atriz que eu amo, a Dani Fontan. A gente nem se conhece muito, assim, é sempre de oi, oi, oi e tal, mas eu admiro muito ela. Eu lembro de uma vez um teste, eu estava lá na Globo entrando para fazer um teste, e às vezes fica na televisão, né, passando enfim, umas mensagens de atores que já estão fazendo novela e tal, e dando depoimentos, né, de como foi o teste dele na primeira novela, ou o primeiro teste em série, enfim. E aí eu estava ali parado, esperando entrar, e aí eu vi o da Dani Fontan, que me chamou muita atenção. E aí, a partir dali, eu juro, eu comecei a fazer um pouco isso, que é o estudo, só que é o estudo das diversas possibilidades. Ela falou uma coisa mais ou menos assim: quando eu estou estudando para fazer um teste, eu gosto de fazer o teste de várias formas. Então, eu pego o texto e faço ele muito triste. Então, do começo ao fim, eu estou fazendo ele triste. Aí depois eu pego o mesmo texto, faço ele completamente alegre, muito feliz, muito feliz. Depois eu pego o texto, faço ele com um pouco de inveja, faço ele com muita raiva. Enfim, ela vai criando, né? Ela falou que ela ia criando enfim, variadas emoções, sentimentos e ia experimentando isso. Quando chega na hora, como você já em casa, né, estudou, viu as infinitas possibilidades que a gente tem ali, né, com o personagem, ou com a situação daquele personagem, chegou na hora lá, como você já estudou isso tudo, né? O produtor pediu, eu queria que fosse um pouco mais assim. Tá, eu acho que é mais ou menos assim como eu fiz em casa. Então, enfim, a gente tem grudado, guardado no corpo esses registros, né? Então, eu acho que facilita um pouco mais. Então, o meu estudo hoje em dia é mais ou menos assim. Eu tento não cristalizar, tento não formalizar, sabe, o texto, a maneira de falar, a maneira até mesmo de interpretar, né? E tento criar o máximo possível de possibilidades dentro daquela situação ali que me foi proposta, sabe, para a cena. E aí eu acho que eu consigo chegar um pouco mais preparado mesmo, né, para
para as, enfim, infinitas possibilidades que a gente tem lá dentro daquela sala tenebrosa. A sala tenebrosa que muita gente tem medo, né? Uma coisa que eu queria perguntar para você que é o seguinte, e eu tenho alguma visão em relação a isso. Quanto mais a gente expandir consciência, quanto mais a gente ser melhor como pessoa, o nosso frequentemente vai para um outro lugar, vai para um outro nível. Eu queria perguntar para você o seguinte, o que você faz para poder você se lapidar enquanto pessoa? Enquanto pessoa. Quanto mais eu me lapidar enquanto pessoa, mais o meu profissional vai ser lapidado, consequentemente. O que você estuda sem ser as artes cênicas para que você consiga se lapidar, se entender, se entrar no eixo com você mesmo? Entender você, consequentemente, o outro e a sociedade, o universo, a profissão, por aí vai. Então, é tão complexo, mas vamos lá. Como eu falei com você, né, no início lá, quando eu defini o que seria arte para mim e tal, no primeiro período, acho que no primeiro ou no segundo período da faculdade, a gente tinha uma professora, porque ela tá viva ainda, graças a Deus, a Tereza Rocha. Era a nossa professora de teoria, uma puta professora de teoria da faculdade. Hoje em dia ela dá aula, acho que em Fortaleza, na Faculdade Federal de Fortaleza e tal. É uma pessoa incrível, é uma das minhas mestres de vida, assim, sabe? E eu acho que foi no segundo período que ela falou sobre essa questão das infinitas possibilidades humanas pra gente, sabe? Então, quando a gente teve essa aula que ela falava sobre isso, que o humano, ele pode ser tudo, ele pode ser o que ele quiser. O que ele quiser não, ele tem aqui, a gente tem dentro da gente infinitas possibilidades de tudo, cara. Eu posso, daqui a 10 anos, acontecer alguma coisa comigo e matar uma pessoa. Eu tenho essa possibilidade dentro de mim, sabe? Por mais que eu, Cirilo, agora não imagino que eu falei, cara, matar alguém até parece. Mas, cara, se alguma coisa, pode ser que eu mate alguém, sabe? Pode ser que, sei lá, aconteça alguma coisa comigo que eu venha me prostituir, sabe? Coisas que conscientemente agora eu falei, não, imagina. Mas vai saber, a vida é muito louca, sabe? Tô falando tudo isso porque quando eu tive essa aula com a Tereza, eu entendi uma coisa que para mim mudou tudo, tudo. E se insere nesse conceito de arte que eu estava falando com você. A gente tem que ser meio que uma esponja e ser permeável a tudo, assim, sabe? E isso eu levo muito pro meu trabalho pessoal mesmo, assim. Não julgar, tentar não julgar as pessoas, que é um trabalho muito, muito, muito difícil. É realmente muito trabalhoso isso. Mas eu acho que para o artista isso é fundamental, sabe? Aconteceu alguma coisa com fulano de tal, fez ali. Ele é errado porque ele fez isso, aquilo é. Não julga, cara, não julga, não julga. Tudo bem que não foi certo, você pode considerar que não foi uma atitude certa e tal, mas você não sabe como é que você agiria na situação dele, sabe? É a gente se colocar em situação, né, do próximo, do outro, e a partir daí pensar como você agiria, sabe? Então eu tento muito fazer esse exercício, cara. Acho que é o exercício da empatia mesmo, sabe? É de olhar para o ser humano e ver que ali existe um mundo, né? Por exemplo, eu tô aqui na minha frente, você. Existe um mundo, cara. O Bruno tem 1000 coisas, tem a história, tem a sua história de vida aí, né? Seus pais, sua família, seus amigos, os antepassados que influenciam a gente também. Acredito muito, muito nisso. Aí vou mais fundo ainda. Tem gente, né, que acredita em vida, em outras vidas. E eu até hoje não tenho muita noção se eu acredito ou não, mas enfim. Então, tem gente que fala que você carrega coisas ainda de vidas passadas, sabe? Então, eu tento muito mesmo, assim. Óbvio que não é fácil e é óbvio que não é toda hora que eu tô com esse pensamento. Mas eu tento me aprimorar, vamos dizer assim, pensando muito nisso, sabe? Tentando não julgar a vida do outro, o que o outro faz, porque eu acho que assim eu acabo criando mais possibilidades mesmo, sabe? Para mim, enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto ator, sabe? Eu não posso ir para uma cena julgando que aquele ator, que aquele personagem está fazendo aquilo ali porque ele pensou assim, assim, assado. Cara, não. Vamos ver quais são as situações, sabe? Que levaram ele a fazer determinada coisa. Então, eu acho que é mais ou menos um pouco aí, cara. E aí é óbvio, né?
eu medito, não estou meditando muito agora não, com a pandemia, eu confesso que eu dei uma parada, de vez em quando eu vou lá e tal, mas eu tenho esse caminho, eu procuro a espiritualidade de alguma forma, sabe? Sem coisa de religião, que hoje em dia não acredito mais mesmo em religião. Eu sou muito a favor da espiritualidade, sabe? Da gente trabalhar a nossa espiritualidade de alguma forma. Então, isso eu acho que ajuda muito você se colocar, né, no lugar do outro também. Meditação. E aí, cara, uma coisa que eu descobri nessa quarentena e que eu tenho utilizado, que tem feito muita diferença para mim e como pessoa, e eu tenho certeza que vai também fazer diferença no meu artista, porque é uma coisa muito ligada à outra, né? É, é tentar não ser muito crítico consigo próprio. Eu sempre fui muito crítico, sempre me cobrei demais, me exigi demais, como eu estava falando com você, né? A questão do trabalho e tal, do Capricórnio. Eu sempre me exigi muito, me cobrei muito. E agora, na quarentena, teve um momento que eu estava bem borocochô, que foi logo no início, os 2, 3 primeiros meses de quarentena, e que eu não estava conseguindo produzir, cara. Eu via, né, alguns amigos já produzindo, algumas pessoas já fazendo coisas, e aí eu ficava, nossa, eu tenho que pensar em alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, cara, o que eu vou fazer? E eu não via nada, não vinha vontade. Fiquei mal mesmo, fiquei bem tristinho no começo, então não tinha vontade de nada, cara, de nada. E me cobrei muito por isso, sabe? Teve um momento que eu falei, cara, vamos lá, você tem que produzir, tem que fazer alguma coisa, tem que ser criativo. Tá aí, agora que o artista tem que mostrar o trabalho mesmo, tá todo mundo em casa precisando fazer alguma coisa. Vamos fazer, vamos ajudar o mundo. Vamos. E não conseguia, cara, não conseguia. E aí, depois de muito pensar, muito conversar com amigos, com a minha análise, com a minha analista e tal, eu fui entendendo que eu não tenho que me cobrar nada, sabe? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, no momento de quarentena, que o mundo inteiro estava parado e a gente não sabia o que ia acontecer uma semana depois, sabe? Então ali eu entendi que eu tenho que me tratar com muito carinho, cara. Eu tenho que. E eu aprendi isso, vou te falar que eu aprendi. Eu acho que em algum momento eu vou errar, vou esquecer esse mecanismo que eu aprendi, mas sabe quando você incorpora um tipo de conhecimento mesmo? Eu acho que esse foi um pouco o que eu incorporei nessa quarentena. Eu tô me tratando com muito carinho, cara. Eu tô gostando muito de mim e fazendo agora, nesse momento, né, fora as questões de trabalho que eu tenho que realmente dar conta, né, que é lá a novela, uma peça que a gente teve que parar os ensaios e tal, mas a gente está retornando agora, ensaios pelo Zoom e tal. Tirando essa parte da obrigação, eu só vou fazer o que eu quero, cara, o que me dá prazer. Então eu tenho pedalado demais. Eu voltei a pedalar depois que né, a gente começou a flexibilizar um pouco. Voltei a pedalar. Os Esporte, eu esportes. sempre fui muito do esporte, desde pequeno, sempre nadei, sempre joguei vôlei, pedalei, enfim, sempre fui do esporte, cara. É uma coisa que para mim é essencial assim na vida. Eu não consigo, sou muito ativo, eu tenho uma ansiedade também característica minha, então eu tenho muita energia e eu preciso gastar ela de alguma forma. E o, e o, Você, e o... Fale. você de se cuidar. A Lana também é uma das minhas alunas aqui. Ela falou generosidade consigo mesmo, que é ótimo, né, cara? Você se olhar e se cuidar, ver Exatamente. as suas limitações. Uma coisa que eu queria perguntar para você que é o seguinte: você faz muita publicidade e você trabalhou, agora entrando um pouco mais nessa coisa das referências que você tem, das possibilidades que você tem de se chocar com grandes profissionais desse mercado. Você já fez um trabalho que hoje é um dos nomes do nosso cinema brasileiro e todo o mundo, que é o Rodrigo Santoro. Como é que é essa vibe com ele, cara? Como é que foi esse trabalho com ele aí? Cara, foi muito legal. Ele é super, pelo menos ali, né, naquele momento que a gente foi muito rápido também. Foi muito rápido. Foi, eu acho que o comercial mais rápido que eu fiz em toda a minha vida. Eu juro pra você. Primeiro foi com o Clóvis. Eu não sei se você já trabalhou com ele, o Clóvis, o diretor, que tem essa Não. fama de ele tem essa fama de filmar rápido, com qualidade. Não é porque é rápido que fica ruim. Muito pelo contrário. Ele é um puta diretor de publicidade, de Dinâmico. cinema, já fez filme também e tal. E azulejos, Aninha. Enfim, é uma amiga minha que fala sobre quando eu nado, ela fala azulejos, azulejos. Você fica vendo. Eu não entendo você que nada só para ficar vendo azulejos, azulejos. Ela tá falando de azulejos. Beijo, Aninha. E aí, bom,
voltando. Então, assim, foi um comercial muito rápido, cara. Primeiro que era na praia, debaixo de sol, tinha o Rodrigo, a cena era muito rapidinha mesmo e tal. Então, a gente chegou lá, acho que tudo acabou em 1h30. 1h30 já estava indo embora, assim. Mas durante ali, né, as filmagens, as cenas e tudo, super parceiro, cara. O cara super, pelo menos comigo, naquele momento ali, naquela situação, foi super gente fina, super humano mesmo, sabe? A gente trocou, conversamos sobre a cena. Ele falou, ó, cara, fala assim, porque tinha que falar inglês, né, e tal. Ele, bota assim, assado, bota essa entonação. Eu lembro disso, ele falar da entonação de uma palavra lá e tal. E vi também o tratamento dele com as outras pessoas. Foi super tranquilo, super de boa. Foi uma experiência bem legal. Apesar de ter sido muito rápida. Realmente foi um comercial muito rápido. A gente chegou, filmou 1h30, depois eu tava indo embora já, cara. Que legal, cara, você falar sobre isso. Eu tive a oportunidade de dirigir a Carol Castro num curta que a gente fez aí. Ela falava muito disso também. Que o Rodrigo Santoro era um cara extremamente generoso, mas muito concentrado, muito sério. Muito, Quando estava ali nos muito. bastidores, muito sério, muito concentrado, muito É, responsável, muito estudioso. Isso de sim. fato se confirma agora você falando, né, cara? Porque não é à toa que ele É. estava. E aí eu queria entrar nessa seara com você das referências e te perguntar as suas referências, cara, de profissionais, enfim, de diretores, atores, que você tem como referência que você mira, fala, poxa, cara, é igual ou mais ou menos parecido com algumas atitudes dessa pessoa aqui. Você tem, deve ter Cara, tem muitas. tanto, sim, tem tanta gente que eu admiro e que tem vontade de trabalhar e não só vontade de trabalhar, mas admiro mesmo, sabe? Só pelo trabalho mesmo. Muita, nossa, tem muita gente, muita gente. Da galera que já tá aí, né, há anos e anos e anos no trabalho, na labuta. Sei lá, cara, Antônio Fagundes, sou super fã, que é um cara que vem do teatro, foi pra televisão e continua fazendo muito teatro. É um ator que eu acho incrível, assim, sabe? Que ele poderia ter parado, né? Mas não, é um cara que está super preocupado em continuar fazendo teatro, está sempre se produzindo, produzindo as próprias peças. Tem um grupo dele lá, eu sei que tem uma companhia, não sei se é um grupo ou uma companhia, mas ele tem umas pessoas que ele sempre trabalha, sabe? Então é um cara que eu, nossa, admiro demais, assim. Tony Ramos, eu acho que ele não fez tanto teatro. Eu até vi uma entrevista dos dois há um tempo atrás, e eles falando sobre isso, que o Tony estava entrevistando o Antônio Fagundes. E ele teve um momento que ele fala: Antônio, você, né, fez mais teatro do que eu, faz mais teatro do que eu, e eu acabei ficando um pouco mais na televisão e não sei o que, não sei o que lá, mas é um excelente ator também. Eu lembro dele uma vez, que eu nem fazia nada ainda de teatro, nem nada. Eu acho que foi o Pequeno Dicionário Amoroso, meu Pequeno Dicionário Amoroso. Tava vendo eu, uma amiga minha, que é veterinária, a Suian, e a gente tava vendo o filme, rindo pra caramba, e até uma hora que ela falou: Nossa, Tony Ramos é muito bom, né, cara? Porque ele tava fazendo uma novela que era um personagem completamente diferente do que ele tava fazendo no filme, sabe? E aí tinha uma cena dele que ele falava pra câmera, assim, dando um depoimento, assim, tal, daquele jeito dele. Falei, cara, realmente, o cara é muito gênio, é muito mestre. Eu sou muito fã dele também, do Tony Ramos. Mas aí, cara, tem Wagner Moura, que eu sou super fã, que é um cara também que né, veio do teatro, veio do grupo dele lá de Salvador. Lázaro, outro também que vive fazendo, não largou o teatro. Ai, mas quem, cara? Tanta gente, tanta gente. O Mas de você, Caruso, Marcos Caruso, que eu sou super fã Marcos também, Caruso, que começou com teatro, ele foi depois escrever, é um puta dramaturgo, já escreveu peças e peças, e depois foi para a televisão, né? Eu acho que ele chegou na televisão um pouco mais tarde, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que ele foi para a TV um pouco mais tarde mesmo. E vive sim, fazendo sim. teatro, vive no teatro. Murilo Benício, enfim, uma galera. Essa é a galera mais das antigas. Tem a galera, né, mais da minha geração, que eu, pô, amigos que eu já trabalhei, Renatinho Olivera, faz muito teatro, já fez TV, faz filme, enfim, é um ator que eu sou super fã, o João Velho, que é meu amigo, parceiro, que eu amo, que a gente já trocou. Cara, ele já me ajudou muito. Na primeira peça que a gente fez juntos, ele chegou assim: Cirilo, cara, faz isso assim, assim, assado e tal, e sempre muito generoso. Amo o João, acho um excelente ator, excelente ator. Johnny Massaro, acho incrível, dessa galera mais, né, da geração um pouco mais abaixo, assim. Johnny, Ícaro, acho o Ícaro um puta ator. O Jesuíta Barbosa também, que veio do teatro, veio do grupo, né? Tem um grupo também lá, acho que é do Recife, né? Se eu não me engano.
e que foi depois migrou para TV, para o cinema primeiro. Ele começou fazendo muito cinema, né? E agora começou a fazer televisão também. Pierre Baitelli, o Joey Zappa, é toda a galera dessa geração, assim, sabe? Da nossa geração, que eu sou super fã, cara, super fã. E falo mesmo assim, sabe? Eu admiro muito eles, muito o trabalho deles, a postura deles com relação ao profissionalismo. É... Ai, tem tanta gente, cara, tanta gente. O Kelner Macedo, que é um amigo também, que fez, já, quer dizer, tem feito muito cinema, mas vi agora uma série que ele fez na HBO. Eu não conhecia o trabalho dele, na verdade. Eu sei que ele já tinha feito alguns filmes, mas eu ainda não tinha visto os filmes dele. Fui ver a série, fiquei encantado com o trabalho dele. Tem muita gente, cara, muita gente. Uma galera. E aí tem as mulheres também, né, cara? Tipo, eu sou fã da Andréa Beltrão, sou fã da Denise Fraga. Acho a Denise uma artista, cara, que uma vez eu fui ver a peça dela, inclusive com uma professora da faculdade, com a Maria A visita Assunção. da senhora? Não, eu fui ver, acho que era Galileu Galilei que ela fazia, que ela fez aqui no Rio. Gigante. E é maravilhosa, cara. E aí, eu fui ver com a professora, né, com a Maria Assunção, no final, ela conhece, né? Elas são amigas, a Denise Fraga e a Maria. Ela, vamos lá, quero falar com a Denise, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos, vamos. E aí ela chegou, né, tipo, com aquela humildade, com aquela generosidade que é dela mesmo, sabe? O jeito dela falar, eu acho ela muito, muito fofa, cara. Eu sou muito fã da artista em si, da atriz, que eu acho ela uma excelente atriz, mas ainda mais da artista dela, sabe? Uma vez eu vi uma entrevista dela falando sobre isso, sobre a questão da humanidade, que ela faz teatro porque ela gosta de estar com o público, de ter esse contato mesmo, sabe? Ela precisa, ela falou que cara, eu preciso do público, eu preciso de ver, de trocar com ele, sabe? Então, a Denise é uma artista que nossa, sonho muito em trabalhar um dia, cara. Eu gosto muito, muito dela. Marjorie Chiano, da geração mais nova, que pra mim ela é, Gigante, nossa, gigante também. Mas nossa, esse filme é gigante. a coisa mais linda do mundo. Puxando esse pedaço agora, cara, o entrando nessa seara, o que você acha que um profissional da nossa área tem que ter? Qual é a atitude que um profissional da nossa área tem que ter que não pode faltar? Além de muito estudo. Isso aí eu acho que já ficou claro que você Além de entendeu estudo, que eu acho que tem que. nem vamos falar que estudo. Começamos Tirando com essa parte que eu acho que já, né, é isso. A gente tem que estudar. Eu acho que, na verdade, todo profissional, né, cara? É muita labuta mesmo. Mas eu acho que são tantas coisas, é difícil falar uma só, mas talvez generosidade barra humildade. Eu acho isso, eu dou muito valor a isso, assim, sabe? Eu já, enfim, já trabalhei trabalhei não, já soube casos de pessoas que eu super admirava, assim, mas que eu soube uma coisa ou outra que eu fiquei, caiu um pouco o meu conceito, assim, sabe? Depois de ouvir determinada coisa de alguma pessoa. Enfim, não vem ao caso, mas isso para mim é importante. Eu acho que, ainda mais pro artista, né, cara? Que a gente depende do público, a gente faz o público. É uma coisa que eu tenho cada vez mais consciência mesmo, assim, não é demagogia, não tô falando isso da boca para fora, assim, sabe? Eu penso muito sobre isso, mesmo, assim, cada vez mais. Eu acho que o que a gente faz e o que acontece, né, quando a gente está fazendo, é entre a gente e o público. A magia, a coisa, o acontecimento teatral, o acontecimento artístico, a experiência estética que a gente está ali promovendo, não é a gente, sabe? Não é o Cirilo, não é o Antônio Fagundes, e nem é o público, é o que está acontecendo entre o Antônio Fagundes e o público ali, sabe? Tem alguma coisa entre essas duas entidades, né? O ator e a plateia. O entre é a mágica, cara. É nisso aqui, sabe? É entre essas duas entidades que tá a magia, que tá o barato. Então, eu penso muito isso pra gente, sabe, às vezes voltar um pouquinho atrás e falar, cara, não sou eu, sabe? Óbvio que é muito gostoso receber, né, elogio. Não tô negando isso de jeito nenhum. Você falso moralista aqui falar que não, imagina, não, a gente gosta, a gente, afinal de contas, né, a gente é ator porque a gente gosta de ser visto, gosta de se amostrar de alguma forma e tal, gosta de receber aplauso, gosta de receber elogio, quem não gosta, né? Ainda mais o artista, a gente gosta disso, mas não é isso.
eu acho que não é isso. Ou então não é só isso, entendeu? Isso faz parte, com certeza. Mas a gente não pode deixar isso ser o que move a gente, sabe? O O principal. principal. É. Eu acho que a gente tem que ter realmente fazer esse exercício de humildade, generosidade e entender que a gente é um canal, a gente é um veículo para uma coisa que nem a gente sabe o que é essa questão da subjetividade que eu falei, sabe? É uma coisa que, cara, que inspira, que vem, que faz a gente falar uma coisa, mas não é o meu consciente, sabe? É uma coisa que está aqui por detrás, fazendo, trabalhando, alguma coisa lá em cima, eu não sei muito bem, mas não é só para a gente ter isso em mente. E Que você falou sobre isso, cara, e eu queria reforçar, reiterar essa ideia, porque você é um cara extremamente generoso, cara. Eu sou totalmente grato. A gente se conheceu em Novo Mundo, né? Não sei se você foi lembra. novo Novo Mundo, mundo, óbvio que eu lembro. Novo Mundo. E Com ali você foi certeza. super generoso comigo, me recebeu, a gente trocou uma ideia e desde então a gente mantém esse contato. Nem sempre a gente se fala, mas sempre a gente está batendo um papo, trocando ideia, encontrando por esses sets da vida aí, na Globo, na Record, enfim. Exatamente. É. E vai. Cara, assim, você é um cara extremamente generoso. Sem rasgação de seda, sem politicagem, sem nada. Você é um cara Ô, irmão, extremamente generoso. obrigado. Quem me conhece sabe que isso é verdade. Eu não estou falando nenhuma mentira aqui. E já de antemão, cara, Obrigado. por você conseguir colocar a tua arte, a tua verdade de uma forma tão generosa e impactar outras pessoas, carregar outras pessoas nessa tua ideia e replicar, que é o que a gente tem que fazer, replicar cada vez mais essa postura, essa visão que no artista, sobretudo, em alguns artistas, né, não todos, mas alguns artistas falta. E aí puxando já essa seara, esse mesmo o que não pode faltar para um artista, para um ator, para uma atriz. O que você pensa do empreendedorismo cultural, ô Cirilo? Porque se a gente fica só naquela, eu tenho para mim que se a gente fica só naquela, eu preciso de um trabalho, eu quero um trabalho, esse por muitas das vezes não vem. Agora, se você arregaça as mangas, começa a criar, começa a se produzir, começa a fazer parcerias, começa a querer colocar a tua verdade, a tua arte para fora, isso em algum momento vira um ciclo. E ele vai rodando, 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 você chega no lugar que tem que chegar. O que você pensa desse empreendedorismo cultural? Eu acho fundamental, cara. Fundamental. Cada vez mais, assim. Eu tenho até um pouco de dificuldade, porque a parte da produção é uma coisa que eu não gosto mesmo. É a parte mais burocrática e tal. Não é muito o meu perfil. Mas eu já entendi há muito tempo que tem que entender essa parte. Tô entendendo de alguma forma. E acho que é fundamental para o artista de hoje se produzir, cara. É ter as suas inquietações. A gente aprendeu isso muito na faculdade. Tem vários amigos aqui que eu estou vendo lá da universidade que fez o curso comigo, enfim, lá com a gente, né, com os professores da universidade, e eles priorizavam muito isso, cara, que a gente tem que ser um ator-produtor, sabe? Eles falam muito das nossas inquietações. O que está te inquietando no momento? O que você gostaria de falar? O que você está sentindo aqui que é um incômodo e que você poderia pegar esse incômodo e transformar em arte, transformar em alguma coisa, né, enfim, algum projeto artístico mesmo, né? Como é que você poderia falar de forma artística essa inquietação que você está sentindo, sabe? Eles sempre, todos, eles deixaram muito claro isso pra gente, sabe? E que isso foi eu me formei em 2010, tem 10 anos atrás, e que já é um outro mercado hoje em dia, mas naquela época eles já falavam sobre isso, sabe? De que a gente tinha que se produzir, não adianta ficar em casa esperando, que óbvio que isso pode acontecer também, os testes estão aí, graças a Deus acontece, a gente é chamado e tal, mas não é só isso, sabe? Tá com vontade de fazer uma peça, não fica esperando só o amiguinho chamar. Isso é muito legal e acontece também, e é ótimo, é maravilhoso. Não estou falando que é ruim, não, muito pelo contrário, que aconteça cada vez mais e mais. Mas tenta se produzir também, sabe? Tenta mostrar para o mundo a sua arte, o que você pensa, o que você faz. E eu estou falando isso para você, mas estou falando isso para mim também, porque desde que eu me formei, eu produzi junto com um amigo meu numa companhia que a gente teve lá no início, 2012. Foi a única peça da nossa companhia, que foi o Quebra-Ossos. E ali veio exatamente desse lugar, sabe? De um desejo de falar uma coisa que estava me movendo na época, que eu tinha necessidade de gritar para o mundo aquilo que estava acontecendo comigo.
e aproveitei a faculdade para fazer a monografia em cima disso. E quando acabou a faculdade, a monografia, a gente acabou transformando essa monografia em peça. E que foi muito legal pra gente, foi uma experiência incrível, assim, sabe? O quebra-ossos. Então, e logo depois não, mas um tempo depois, junto com dois amigos meus, grandes amigos, que é o Xande e a Nina, a Nina eu sei que estava aqui agora há pouco, não sei se está aqui ainda. A gente fez Os Perdedores, que foi uma peça que a gente idealizou junto e eu fiz a dramaturgia, eu escrevi. Foi um exercício de brincadeira numa oficina que a gente estava participando de uns amigos. E ali foi a minha segunda peça que eu produzi, teoricamente idealizei, assim, sabe? Então, e tô louco para produzir uma outra coisa, assim. Tenho um projeto meu que eu tô há um tempo já aqui em cima dele, catando coisas e tal, para daqui a pouco, se Deus quiser, fazer, assim. Eu acho que é muito importante, cara. Muito importante. Primeiro que você não vai ter convite o tempo inteiro. Se isso acontecer, maravilhoso, tá tudo certo, mais uma vez. Mas a gente sabe que não é o tempo inteiro que a gente tem convite. E eu acho que é legal também, sabe? Que o artista é, se colocar, sabe? Travou? Voltou? Voltou. Tava travado, tava travado. Vai, volta, vai, volta. Tá igual aquele cara que É. fica meio tomando as cachaças. Mas é mais ou menos isso, querido. Eu acho que é super importante a gente se produzir, sim, sabe? A gente tem que ter cada vez mais, entender cada vez mais essa parte chata, que para mim é muito chato, a parte burocrática, né? Da produção em si. Mas se você não entende, chama um amigo que entenda, sabe? Fala para ele, eu não sei, me ensina, me ajuda, sabe? Pede ajuda. Uma amiga minha que tá aqui, estava aqui pelo menos agora, a Aninha Abut, ela fala muito isso. Cara, vou pedir ajuda. Não sei sobre isso. Vou procurar um amigo que saiba, sabe? E vou pedir ajuda sim. Eu acho que é um pouco esse lugar. Não sei produzir. Quem é que sabe? Quem é um amigo mais próximo que pode me dar um auxílio nisso, sabe? E aí se junta com ele e vai produzir, cara. Você falando disso, cara, é muito interessante. E eu fico já pensando no futuro, pensando em como vai ficar. Oi, Emily. Mas antes disso, eu queria que o pessoal aqui, se tivesse alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, coloque aqui para a gente tentar responder aqui à medida do possível, do tempo também, que está corrido. A gente já está caminhando para o final. Coloque aqui Eu as nem sei. perguntas que vocês quiserem, que o Cirilo aqui tenta Bruno, responder da melhor maneira só uma dúvida possível. aqui rapidinho, só e te interrompendo um segundo. Onde é que a gente vê o tempo? Eu não sei. Dá pra Eu estou gente marcando ver? no meu computador. Ah, tá. Eu achei que parecia que ficava em algum momento mostrando que a gente ia acabar, mas não. Mas tudo bem. Eu tenho certeza que em algum momento ele vai acabar aqui, mas ele vai avisar 2 minutos, se eu não me engano, antes ele Ah, avisa. tá. Entendi. Tá. Pessoal que tiver pergunta aí, o momento é agora, coloquem as perguntas e aí a gente vai tentar responder da melhor maneira possível no tempo que tivermos. Eu fico pensando, Cirilo, que é o seguinte: nós vivemos um novo momento enfim, esse novo momento do mundo, tão triste, mas que em algum momento tem possibilidades também, se a gente olhar com otimismo, com a visão otimista para tudo isso. E aí tem pessoas que eu queria entrar nesse assunto, tem pessoas e artistas, produtores, enfim, atores, que se negam a se adequar a esse novo momento, portanto ficam parados, portanto não produzem, portanto simplesmente negam a modernidade, se negam à internet, se negam a essa maior avenida do mundo, o maior teatro do mundo hoje está na internet, e que se a gente não olhar para esse lugar com carinho, com atenção, com visão, a gente vai ficar fora. Porque Não. dificilmente isso aqui vai deixar de existir. É disso aqui para cada vez mais. Também Então, acho. esses atores, esses artistas, esses profissionais da área que estão se recusando a entrar, a vislumbrar esse caminho, vão ficar fora. Você fala, por exemplo, novelas, entrou streaming no Brasil, entrou toda essa potência no Brasil, querendo produzir, cada vez mais produzindo. Eu fiquei sabendo através de um amigo aí que vai vir uma outra streaming aqui para o Brasil até final do ano. Então, ou seja, as coisas estão pipocando de uma maneira muito absurda. Então está mudando todo esse parâmetro de novela, enfim, de filmes e por aí vai. O que você pensa desse novo momento? Como é que você está lidando com tudo isso? Então, eu até falei com você já um pouquinho, né, que eu tive meio que um momento, né, principalmente lá no início, nos 2, 3 primeiros meses de quarentena, que eu fiquei realmente
dentro da caverna, cara. Não conseguia produzir, não queria mesmo. Eu, quer dizer, queria, tinha um desejo lá, né? Tava brigando com esse desejo de que tem que produzir, tem que fazer alguma coisa, tá todo mundo fazendo e tal. E só que eu não tava tendo vontade, não tava tendo, não é vontade, não tava tendo inspiração para criar. Não tava mesmo, não tava conseguindo. E aí foi quando eu fiz o movimento, né, de acalmar, de, cara, calma, vamos, né, isso vai passar, daqui a pouco melhora e tal, vamos, né, dar bastante carinho para a gente mesmo, que um momento isso vai melhorar. E naturalmente foi passando, foi melhorando, e agora eu tô aqui, ontem mesmo, estava fazendo um curso de dramaturgia, onde eu apresentei lá para o pessoal uma ceninha do que poderia ser o que eu estou pensando aqui em fazer para cá, né? Ou para uma live, ou para o Zoom e tal. E foi bem legal, eu achei bem interessante. Então, assim, eu estou falando isso porque eu acho sim que é uma plataforma que a gente cada vez mais vai ter a possibilidade de fazer coisas, até porque você hoje em dia, com o celular na mão, né, com um bom celular, às vezes nem tão bom assim, mas enfim, com o celular na mão, uma câmera na mão, você consegue já fazer muita, muita coisa, tem um monte de gente fazendo. Eu vi um curta de um amigo meu, o Igor, eu acho que eu vi que ele tinha entrado, não sei se ele está aqui ainda, enfim, que eu achei incrível, cara. Ele fez na quarentena, nesses primeiros meses aí, ele com o celular dele, com uma amiga dele, acho que na Califórnia, e ficou incrível, sabe? Eu até falei com ele, falei, caramba, cara, é quase um média. Você fez um curta que quase virou um média. Então, assim, tem muito recurso, sabe, que a gente pode utilizar e a gente pode fazer e criar. Eu vi a peça de um amigo meu, que inclusive vai ter agora, já vou até fazer a propaganda aqui, Cavalos, quem tá aí, gente, assista. Entra lá na página, que eu acho que é @cavalos, a peça, Cavalos em Solos. Eu não vou lembrar o nome certinho da página, mas é alguma coisa Cavalos, enfim. Que eles fizeram, na verdade era uma peça, né, que eles faziam no teatro e eles trouxeram para cá, pro Zoom. E ficou incrível, né? Os dispositivos que eles encontraram lá no Zoom, a peça acho que cresceu muito, muito, muito. Então, assim, a gente tem a possibilidade de fazer coisas muito bacanas, sabe? E eu acho que quem conscientemente se nega, não gosto de julgar, não quero julgar. Tá tudo bem, ele tem os motivos para não querer fazer. Eu acho que tá tudo certo também. Mas eu acho que aquele que vê, né, a possibilidade ali de criação, de poder criar a sua arte, eu acho que esse, de repente, sem querer julgar, mas talvez seja mais esperto, vamos dizer assim. Bom, é o que é, né? Não tem jeito, cara. Se você prefere ficar em casa a estar vislumbrando movimentos que tem, você vai ficar parado, né? Infelizmente. Cirilo, estamos caminhando para o final, senão não vai dar tempo da gente finalizar aqui de uma maneira legal. Eu queria que você deixasse alguma mensagem para esses novos atores, para essas pessoas que estão aspirando caminhar, trilhar nesse caminho e que você já tão sabiamente, com a experiência gigantesca, já está há milhões de anos aí. O que você puder falar para o pessoal, eu acredito que vai agregar demais. Tá, eu comecei a ver agora aqui, que eu não estava conseguindo falar e olhar as perguntas, ver o povo falando e tal. Eu vi tanta gente agora aqui, gente Ruby. Queria primeiro dar um beijo na galera toda. Lelê, enfim, Fezinha, Fai, que eu amo, Clá. Só dar um beijo assim na galera, porque, pô, tanta gente legal, cara. Rita, se você estiver aí ainda, beijo. Enfim, uma galera muito legal, gente. É muito legal essa experiência. Tô gostando. Muito legal, cara, muito Marisa legal. Hort, a Clarissa falou. Amo Marisa Hort também. Enfim, uma galera. Beijo em todos. Se eu não conseguir ver todo mundo, a gente falar, sintam-se beijados, abraçados. Ah, Renatinho, meu irmão, querido. Porra, amo esse menino, cara. A gente tem que fazer alguma coisa junto, amigo. Aqui também. Meu bem. Enfim, beijo em todos. E, cara, assim, eu acho que mensagem. Sei lá, irmão. Pensando aqui agora, siga seu coração, sabe? Tira um pouquinho de tempo para você olhar para dentro, porque eu acho que eu já entendi que tem muita coisa aqui dentro, sabe? Tem muita resposta que a gente fica procurando, sabe? Encontrar na vida, ou então na opinião de uma pessoa, de um amigo, de uma pessoa mais experiente, que é ótimo, né? Você trocar e receber também. Mas às vezes é bom você parar um pouquinho, aquietar e olha um pouquinho para dentro, sabe? O que você de fato está querendo? O que você acha? Qual é o seu caminho? Eu tinha uma intuição, eu tenho uma intuição que eu considero muito forte. Eu sempre soube aonde eu queria chegar, vamos dizer assim,
e sabia mais ou menos o caminho que eu poderia fazer para chegar nesse lugar que eu almejo, assim, né? E óbvio que o caminho às vezes vai para um lugar, vai para outro, Deus te manda para cá, manda para lá, Deus a manda para cá, enfim, não é sempre como a gente planeja. Mas eu acho importante você se escutar e entender o que que eu quero, sabe? Qual é o meu objetivo? Mais uma vez, não cristalizar. Ah, eu quero isso, eu vou com isso, porque também às vezes você fica cego, né? Eu quero determinado objetivo. Eu vou fazer de tudo para chegar lá, e vou, e vou, e vou. E aí você acaba se fechando para algumas outras possibilidades que podem aparecer, que podem inclusive te levar nesse lugar que você quer, que você almejou, mas você traçou um caminho só desse jeito, você não abre a possibilidade para outras coisas, né? Então, se escuta, seja sincero com você mesmo, sempre, sempre, sempre. Bastante amor, bastante carinho, se trate com bastante amor, bastante carinho, que eu acho que as respostas começam a vir, começam a surgir. Em algum momento você vai entender qual é o caminho que você tem que fazer, as coisas vão começando também a se abrir para você. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Tenha em mente sempre, enfim, o que você gostaria de alcançar, tente alcançar através da sua intuição, através desse olhar para dentro. E, cara, mas esteja também aberto às possibilidades que a vida e as pessoas, né, e as coisas vão te apresentando no caminho. Porque às vezes pode ser bem legal você seguir essas outras possibilidades e não somente as que você traçou para você, entendeu? Isso já aconteceu Legal, comigo e foi muito legal. que legal, Cirilo. Poxa, eu Aninha, queria agradecer primeiramente você. Muito obrigado mesmo, cara. Sim, de coração. Você imagina. ilumina com a sua arte, com a sua experiência, com a tua luz Obrigado. interna. Obrigado mesmo. A todo A mundo que recíproca é verdadeira, viu? De todo verdade. Te mundo, admiro muito também. De verdade. Mesmo, mesmo, mesmo. Tamo cara, junto. que legal. Obrigado mesmo, assim, de coração, por você ter sediado teu minutinho para poder trocar com a gente fazer movimentos. Na pandemia, a gente não pode parar. A gente precisa sempre continuar o nosso caminho, seguindo a nossa intuição, seguindo o nosso coração, seguindo aquilo que a gente acredita, a gente tem que colocar e vamos nessa. Independentemente se as pessoas te aplaudirem ou não, você tem que continuar o teu caminho. É Obrigado a todo isso. mundo que participou, obrigado mesmo. Então, para finalizar aqui, eu vou colocar aquele som muito gostoso do Rapa aqui para a gente escutar. A hora que você quiser finalizar, é contigo mesmo. Tá bom, Gratidão. meu querido. Obrigado, viu? Beijo, galera. Obrigado por terem vindo. Até já já. Muita luz para todo mundo. Beijo. Seguimos, simbora. Vou fazer um print aqui, calma aí. Faz um print legal. Deixa eu fazer. Print feito. Beijo, gente. Beijo, Bruninho. Até já, querido. Obrigado, viu? Beijão. Tchau, tchau.